A gente vai perguntar isso e muito mais agora numa entrevista super importante aqui no Bastidores CNN, de olho no cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal deste ano. O governo federal deve anunciar quais pastas vão sofrer corte no orçamento. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, já adiantou que todos os ministérios vão precisar cortar. Agora, amanhã haverá o detalhamento pela equipe econômica, que já prevê um bloqueio de 15 milhões de reais para tentar zerar o rombo das contas públicas em 2024. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron. Tudo bem, secretário? Está me ouvindo? Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Gustavo. É um prazer estar aqui e poder ajudar de alguma forma. Vamos tentar esclarecer para a população que vem por aí e também para os ministérios. Como se ouviu aí na apuração da Larissa Rodrigues, estão reclamando nos bastidores que estão se sentindo às escuras, sem saber exatamente quais programas, qual será o impacto, né, nas suas respectivas pastas. Secretário, os ministérios estão na expectativa, portanto, né, e a gente também, de que amanhã haja o detalhamento das áreas do governo federal que serão afetadas por esse bloqueio de 15 bi, né? A gente falou 15 milhões, mas 15 bi, não é isso? No orçamento federal. O anúncio já foi adiantado, a gente já sabe qual é o valor. Amanhã, pelo que estamos entendendo, vai vir, portanto, quanto cada pasta vai ter que economizar. Já dá para detalhar, adiantar alguns desses cortes, secretário, aqui para a gente? Não, ainda não podemos adiantar, mas tá amanhã fechado, vai ficar secretário. público. Está fechado, nós já temos o balanço, quanto cada ministério, né, cada órgão vai ter que contribuir com esse ajuste, né? Isso faz parte do ciclo de gestão fiscal, seja do governo federal, de um estado, do município, quando você avalia que há um risco, né, de descumprimento do resultado fiscal previsto para o exercício, há necessidade de ter o contingenciamento, ou aqui no caso do governo federal, o bloqueio, quando você tem uma pressão pelo lado das despesas obrigatórias que acaba tendo que ser compensada com despesas que nós chamamos de discricionárias, né? Aquelas despesas que são de livre decisão fazê-las ou não. Então, claro, há uma ansiedade dos órgãos quanto ao quanto cada um será afetado, mas como o próprio ministro da Casa Civil já adiantou, todos vão contribuir de alguma forma com o ajuste, e amanhã, a partir do momento em que ficar público, nós iniciamos esse diálogo com os órgãos, né, que também vão ter um tempo para poder indicar, dado o valor que precisa ser contingenciado ou bloqueado no seu respectivo órgão, qual é a escolha, né, dando a liberdade para aquele órgão escolher onde fazer as restrições do ponto de vista orçamentário. Isso é interessante. Então, serão dados valores para cada pasta e cada pasta vai escolher onde pode fazer o bloqueio ou não. Isso deve afetar investimentos? Costuma sempre afetar investimentos, né, secretário? Olha, isso aqui é uma medida prudencial, né? Lembrando que o bloqueio ele tem um caráter mais definitivo. Nós estamos falando de 11,2 bilhões de bloqueio que vão ser direcionados para cumprir, para complementar despesas obrigatórias, e 3,8 de contingenciamento, que é uma medida prudencial. Você bloqueia, né? Que você faz na verdade uma restrição à execução daquele valor, daquele orçamento, mas você não usa para outra coisa. Ele fica lá parado. E se você tiver uma surpresa positiva no campo das receitas, depois você pode eventualmente descontingenciá-lo e liberá-lo para execução. Então, esse método, né, essa forma de dar liberdade para o órgão, ela é saudável, porque o órgão acaba tendo mais condições de fazer a melhor escolha daquele processo de ajuste no seu respectivo órgão. É muito mais legítimo, né, que ele mesmo faça suas escolhas, claro, em diálogo com a área central de gestão orçamentária e financeira, mas que tenha essa liberdade de diálogo. Isso é saudável e isso é um processo absolutamente natural. A partir de amanhã vai ficar público, de fato, o detalhe de cada medida, né, como cada órgão vai ser afetado, mas é algo também, não é nada excepcional em relação ao que acontece numa gestão orçamentária e fiscal em qualquer lugar, seja no governo federal, no estado, no município, quando se depara com uma situação que exige ali alguma medida para manter, né, crível o cumprimento das metas fiscais estabelecidas do ano. Isso, né, como foi apontado no relatório, houve essa necessidade e o governo prontamente agiu como deve agir.
A Larissa Rodrigues está em tela e tem pergunta também, secretário. Larissa. Tudo bem, secretário? Que bom falar com o senhor. Secretário, eu sei que o senhor está tentando aqui, né, não adiantar o seu trabalho, o detalhamento, mas o nosso é questionar. Então o senhor já vai desculpando, mas eu fui tentando pegar alguns detalhes, até porque a gente vai acompanhando esse assunto sempre há muito tempo, da fala do senhor. O senhor vem pontuando, e como a própria LDO prevê, de que o corte ele tem que ser mais linear. Ele tem que acontecer na maioria ou em todos os ministérios e de onde sai verba. E o senhor também me disse que como aconteceu, não vai ser nada muito surpreendente como aconteceu em outros contingenciamentos ou cortes. Isso significa que a gente vai ter também contingenciamento em emendas, como aconteceu em outros momentos, e para honrar isso de ser algo linear? Boa tarde, Larissa. Super natural. É o papel de vocês questionarem e dentro daquilo que eu posso, claro, responder, tentar trazer transparência. Muitas vezes, como algo não é público ainda, então exige um pouco mais de cautela. Isso é importante que se compreenda. Nós não temos nenhum problema com a completa transparência, mas há de fato necessidade de alguma cautela quando as informações não estão públicas ainda. Então, a LDO ela regula um pouco o processo de medidas como essa, e ela prevê essa possibilidade, né, e dá a indicação de que ela seja proporcional, né? Então, quando todos contribuem, fica menos pesado para cada um individualmente. É melhor, é mais saudável do que concentrar essas medidas num único órgão ou em poucos órgãos. Então, esse processo acaba sendo, de fato, naturalmente mais amplo. É claro que eu não posso aqui te adiantar exatamente, né, uma pergunta concreta sobre essa ou aquele tipo de despesa, mas já fazendo ali o gancho com que o próprio ministro da Casa Civil já adiantou publicamente, as medidas de bloqueio e contingenciamento elas serão amplas, né, e atingirão todos os órgãos. Secretário, é claro, quando a gente fala de cortar despesas, há uma preocupação natural, inclusive é uma preocupação compartilhada publicamente pelo presidente da República com as áreas mais ligadas ao social, né? Citando 2 exemplos aqui, a gente muito questionou vocês sobre isso, sobre o quanto educação e saúde serão afetadas. Houve um olhar mais atencioso para essas áreas? Como é que vocês estão tratando dessas pastas especificamente? Olha, sempre há o cuidado, né, de ser balanceado e justo, sem comprometer políticas públicas que são essenciais para o governo e para a sociedade. Vale lembrar, esse ano, tanto a educação quanto a saúde, elas tiveram, em especial a saúde, um incremento significativo de orçamento em função do retorno dos pisos da saúde e da educação. Então, tem um crescimento substancial nessas 2 pastas do seu orçamento. E, portanto, elas não estão no cenário de... Claro que sempre há mais necessidade de recursos de forma legítima, né? O Brasil é um país que tem muitas carências e todas as áreas demandam, de forma muito legítima, mais recursos para suas áreas. Mas essas 2 áreas, inegavelmente, receberam, né, um aporte orçamentário para esse exercício significativo. Então, elas são áreas que estão sendo priorizadas no governo e estão num ano de execução muito forte, por conta justamente desse processo de recuperação da capacidade deles exercerem e executarem políticas públicas. Isso está dado e eles vão continuar tendo ali um orçamento que representa um incremento substancial em relação ao exercício anterior. Isso eu não tenho dúvida, são áreas que foram bem contempladas e ainda que contribuam de alguma forma nesse momento, ainda assim vão ter recursos amplamente superiores ao que tiveram no exercício anterior, né? Então isso é uma prioridade do governo, sem dúvida nenhuma. Secretário, o Brasil tem essa meta de déficit zero deste ano, é uma meta do ministro Fernando Haddad, da Fazenda. O mercado financeiro tem dúvidas se apenas esse corte, bloqueio e contingenciamento de 15 bilhões seria o suficiente para se atingir essa meta. O senhor considera que é o suficiente ou nós ainda dependemos de outras medidas ou, eventualmente, de um aumento expressivo da arrecadação? Uma ótima pergunta, Gustavo. Eu sempre gosto de trazer essa discussão com um horizonte um pouco mais amplo, resgatando, né, o final do ano passado, o começo desse ano, no qual uma parte importante dos agentes de mercado
sinalizavam claramente, olha, em março haverá necessidade de revisão, seja da meta ou um grande contingenciamento, porque é impossível o cumprimento dessa meta fiscal estabelecida para o exercício, as medidas de receitas não vão gerar o resultado esperado, etc, etc. 7 meses após, nós estamos num outro patamar de discussão. Já não se discute se é possível, se é impossível o cumprimento da meta. Agora, talvez precise ali de mais 15 bilhões, dependendo da estimativa de mercado, para vocês atingirem esse objetivo. Então, nós melhoramos qualitativamente o nível da discussão. Agora, a discussão é o quão próximo nós estamos do atingimento dessa meta. Deixou de ser uma discussão da impossibilidade do cumprimento para uma discussão se o contingenciamento foi no limite necessário para garantir isso, ou se exige, ou se será necessário algum complemento. Então, nós evoluímos. Mesmo se nós olharmos as expectativas de mercado quanto ao resultado fiscal do exercício de 2025 e 2026, do final do ano para cá nós melhoramos. Então, nós vamos pouco a pouco convergindo. Então, e sempre foi o nosso objetivo, sempre fomos muito transparentes com isso, que o objetivo da política fiscal é um processo de recuperação fiscal gradual e sinalizando um horizonte para frente de incremento, de melhoria desse resultado fiscal. Nós estamos seguindo esse plano à risca. Então, cada um dos relatórios bimestrais que nós fizemos, quando foi necessário ter algum tipo de ajuste, foi feito um bloqueio no primeiro, no segundo, agora um bloqueio, um contingenciamento no terceiro. Então, hoje a fotografia nos mostra isso. Nós temos condições de atingir o resultado com as medidas que estão sendo tomadas. Se no próximo relatório bimestral for necessário alguma medida adicional, nós vamos discuti-la. Mas agora é nosso trabalho, daqui até o próximo, garantir que nós tenhamos aí as receitas e o controle das despesas para que fique cada vez mais crível aí esse resultado. Isso é muito importante. Isso ajuda, do ponto de vista macroeconômico, a ancorar as expectativas, contribui muito com o trabalho do Banco Central e assim o país vai seguindo em frente e bem. Como está? O Brasil está muito bem, é importante dizer isso, para além da discussão meramente fiscal, o país, e ela é importante para manter uma estabilidade, o país está num bom momento econômico, com um crescimento da atividade econômica de forma robusta, com o nível de desemprego batendo recordes, o nível de desemprego nunca foi tão baixo na década, então nós estamos quase em pleno emprego, isso é muito importante, as rendas das famílias estão crescendo, setor externo com desempenho comercial muito bom. Então, assim, o país está indo bem. Então, os investimentos retornaram, né? Nós estamos tendo um bom ano em termos de investimento. Então, é necessário continuar no caminho certo aqui, fazer as medidas que são necessárias quando elas forem, e assim o país vai seguindo em frente. Isso vale para a política fiscal, mas é importante contextualizar que nosso trabalho é manter as coisas bem e o país está num caminho bom, com crescimento, com inflação baixa, com um nível de emprego cada vez maior. Então, assim, nós acreditamos realmente que o processo aqui é gradual de manter as coisas no eixo e adotando as medidas quando elas forem necessárias, né? Isso faz parte do processo e de uma boa governança e gestão fiscal. Secretário, antes da gente encerrar rapidinho, eu queria tocar num assunto que está pendente ainda aí na Fazenda, que é a desoneração. A que o senhor atribui essa dificuldade de acordo em torno desse assunto junto ao Senado? O senhor enxerga alguma responsabilidade no Senado sobre o contingenciamento, justamente por essa dificuldade de acordo? E mais, olhando para frente, há um prazo, né, para que se chegue a um consenso. Esse consenso vai existir? O quão otimista vocês do Ministério da Fazenda estão? Olha, eu, na minha função aqui como secretário do Tesouro, eu realmente tenho restrições, eu não tenho sequer condições aí de avaliar do ponto de vista político, né, uma matéria como essa. O que eu posso dizer, né, no âmbito das minhas atribuições, é que, de fato, há uma expectativa que, de fato, foi até um pedido do próprio Congresso, né, do Senado, ao STF, que fosse dado esse prazo complementar para que pudéssemos, né, convergir e ter a solução para a compensação da desoneração. Então, naturalmente, até pelo estágio do processo, e pelo estágio, né, e pela forma como foi feito o pedido para esse horizonte mais cerca de 30 dias para encerrar essa discussão, eu estou naturalmente otimista, esperando claramente, né, com a expectativa e espero que se resolva da melhor forma, porque isso contribui para o atingimento, inclusive, do resultado do exercício e, claro, para também garantir
e o cumprimento das metas fiscais do exercício de 2025, né? Então, a expectativa é positiva, o nível do diálogo sempre é muito bom com o Congresso Nacional e nós vamos conseguir, sem dúvida nenhuma, ter um bom resultado para essa discussão. Uma ótima entrevista. Nós conversamos com Rogério Seron, secretário do Tesouro Nacional, que esclareceu para a gente meta fiscal, sobre as medidas agora do governo para atingi-la, que já são suficientes. Pode ter mudança lá para frente, mas por enquanto suficientes. E também falou do contingenciamento e do bloqueio. Vai ser dada a liberdade para as pastas escolherem aquelas ações que podem ser congeladas. Muito obrigado, secretário, pelos esclarecimentos. Gustavo, eu que agradeço. Tainá, mais uma vez, obrigado. Estou sempre à disposição de vocês.